Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre as conquistas e sobre os desafios da mulher no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Falar sobre um tema que é bastante importante e muito sensível, né, nesse mês que a gente está justamente comemorando aí o Dia Internacional da Mulher. A violência, né, contra a mulher. De que forma essa Lei Maria da Penha, que é uma lei bastante nova, né, principalmente na sua aplicabilidade, quer dizer, a gente ainda é notícia, quer dizer, de tão pouco que se aplica essa lei, quando ela acontece, ela é notícia, né? O que vocês acham que mudou em relação ao panorama da violência contra a mulher com a entrada em vigor dessa lei? Secretária, aqui especificamente em Teresópolis, a Secretaria que faz um trabalho brilhante em relação ao acompanhamento disso, talvez essa seja uma das questões mais vitais em relação aos direitos da mulher, à conquista dos direitos da mulher, essa proteção, né, essa questão da segurança da mulher. Como é que está essa situação aqui em Teresópolis? Olha, eu vou começar ousando discordar de você sobre um aspecto. Por favor. A Lei Maria da Penha, ela tem 5 anos e ela é um sucesso. Então, mas eu não falei que ela é um fracasso, eu falei que não. quando ela é aplicada, ainda é tão pouca que ela vira notícia. Mas ela é bastante aplicada. É mesmo? Bastante aplicada, Hoje nós não temos um juizado aqui especial, né? Mas temos um juizado que atende essa questão da Maria da Penha. Hoje a delegacia, né, ele tem até um índice, que eu, no início estava conversando com você, 43% dos registros aqui na cidade é com base na Lei Maria da Penha. Com base na própria lei? Porque ele é obrigado a mandar para o Ministério Público, ele tem que dar medidas protetivas, entende? Então a lei está sendo aplicada. A discussão que se tinha, que o Supremo agora acabou, né, encerrou com a discussão, se primeiro se ela era constitucional ou não, em função de que a Constituição não permite que haja discriminação. E quando tem uma lei específica para a mulher, passaria a ser algo discriminatório. Então, isso o Supremo acabou. Não, mulher ainda precisa de uma lei que a proteja. A violência doméstica, ela existe de forma muito grande e eu não vou dizer que ela está aumentando, mas hoje, em função até do conhecimento da própria Lei Maria da Penha, as mulheres denunciam muito mais. Ou seja, elas começam a se encorajar, né? Existem 2 vertentes, uma que acha que as denúncias aumentaram em função de que é melhor denunciar porque tem conhecimento, e outros acham que é porque a população aumentou. Mas nós vamos aí acompanhando a vertente dessa que se denuncia mais, porque hoje você já ouve assim, em briga de marido e mulher, todo mundo tem mais é que meter a colher. Então, a Lei Maria da Penha é aplicada. Outra discussão que surgiu aí com a decisão do Supremo é que o Supremo decidiu que, independente da mulher fazer denúncia ou não, ela tem que ser aplicada se alguém denunciar, né? E o Ministério Público é quem cuida. Lá na Secretaria Executiva, ela não fica responsável por isso. Nós temos um centro de atendimento, que é o CRAM, que tem um centro de atendimento que atende a mulher vítima de violência e que tem uma psicóloga, assistente social e uma advogada. Temos uma pessoa também que trabalha na delegacia para fazer o primeiro acolhimento da mulher que sofre violência. É encaminhada lá para o CRAM e depois encaminhado para o Instituto Médico Legal, Ministério Público, que for necessário. Então, só para a gente entender, na prática, então, uma mulher que é vítima de violência, ela deve procurar primeiro a delegacia para fazer a ocorrência. Depois que ela fizer a ocorrência, então, ela será encaminhada à secretaria através especificamente do CRAM. Aí o que acontece na prática? Ou vice-versa, se ela pode ser violentada, pode ir ao CRAM, que o CRAM vai fazer esse encaminhamento. Para a delegacia. Para a delegacia, exatamente. Na prática, secretário, o que acaba acontecendo na maioria desses casos? A senhora falou uma estatística aí que é estarrecedora, quer dizer, 43% das ocorrências na delegacia de Teresópolis são referentes à violência contra a mulher. Exatamente. Desses 43%, desse total, o que acontece nesses casos? Os autores da violência, eles são de fato punidos, eles vão para a cadeia, o que acontece? As medidas protetivas normalmente são dadas, ou seja, é aquele afastamento do lar, né? Na maioria das vezes é o homem que tem que se afastar, se ele cometeu a violência, tantos metros de afastamento, não pode fazer visitação.
Então isso normalmente é cumprido, a própria justiça inclusive tem garantido essas medidas protetivas. É lenta, né? Só que a justiça, você sabe que é lenta. Quando depende só da justiça, é muito lento. Às vezes acontece coisas que, quando a mulher está protegida, você deve ter visto aí algumas matérias na televisão, onde a mulher estava protegida, o marido não podia se aproximar, ele se aproximou e matou e acabou. Né? Isso também acontece aqui. Mas existe, sabe, um bom relacionamento entre o judiciário, entre a polícia e o CRAN, né, o serviço social. Não é perfeito, é claro, né, nós estamos cada vez mais procurando aperfeiçoar, mas você tem um bom atendimento e os juízes aplicavam, porque a Lei Maria da Penha, ela antes da Lei Maria da Penha, a base era a Lei 9.099, ou seja, o homem batia, esmurrava, espancava a mulher, deixava ela toda quebrada mesmo, e depois o cumprimento era uma cesta básica. Hoje não, com a Lei Maria da Penha isso não ocorre. Não pode mais ter isso. Não pode ter isso, né? E o tribunal agora fechou completo essa questão, que nem pensar em dar uma medida alternativa. É prisão, né? Ou vai pagar uma indenização, isso é realidade, isso é o que vem acontecendo. Agora, Rita, do ponto de vista, né, do movimento Nossa Teresópolis, vocês que têm um acompanhamento também dessa questão da segurança, vocês tinham conhecimento da extensão disso? Quer dizer, que essa é uma questão, talvez até não só de violência, de saúde pública, né? No momento em que você chega à conclusão que 43% das ocorrências no município relativas à violência são relativas a um grupo, no caso as mulheres. Quer dizer, o movimento Nossa Teresópolis, ele tem essa preocupação de fazer esse acompanhamento constante. Você já tinha esse conhecimento? Você já tinha pelo menos essa noção de que a coisa? Porque para mim isso é estarrecedor. Eu me considero minimamente informado, isso para mim é uma coisa estarrecedora. É mais preocupante ainda, e a Joselice vai concordar, esses 43% é da violência física. Tem a violência psicológica, que não chega à delegacia. Que é meio complicado até de fazer uma ocorrência em relação a isso. E é terrível para a mulher essa violência psicológica. Né? As mulheres que têm medo de falar com os próprios familiares, com medo de qual vai ser a reação daquele marido que bebe, que chega em casa alcoolizado, drogado. Então, esse índice de 43%, se a gente for analisar o número de mulheres que sofrem todo tipo de agressão, né? O marido que chega em casa e forçosamente quer manter relações sexuais com a mulher, é estupro, mas a maioria não sabe que isso é estupro. Nem a maioria dos homens, provavelmente nem a maioria das mulheres. Né? E são violentadas fisicamente, moralmente, psicologicamente, dioturnamente. Isso é muito sério, é muito grave. Só para a gente encerrar, nosso tempo já acabou, secretária, mas de uma forma muito resumida. O município ainda tem muito que caminhar na direção de resolver a maior parte desses casos de violência contra a mulher. A senhora acha que talvez a solução fosse Teresópolis ganhar uma delegacia especializada no atendimento à mulher? Seria ideal, né? Não só uma delegacia, como também um judiciário especializado, né? Nós temos uma juíza que atende aos casos que são encaminhados. Seria o ideal, realmente. Mas o fundamental é a política pública, ela é importante, mas principalmente a política pública de informação. Outro dia eu estava num outro programa falando que nós não gostaríamos de estar falando sobre delegacia de mulheres, estar falando sobre leis, sobre qualquer tipo de preconceito, né? Mas infelizmente essas coisas existem. Então, nesse programa, uma senhora me perguntou por que não tem a lei do João, porque tem mulheres que batem homem. E eu fiquei rindo, brincando com ela. Mas, na realidade, essa violência contra a mulher é uma questão cultural também, né? Cultural, e eu chamo a atenção das mães, principalmente, como educar seus filhos, né? Como é menino, não precisa estar comprometido com respeito,
com a dedicação, com a ajuda dentro de casa. Não, é menino, pode ir para a rua brincar. Eu não estou culpando a mulher por isso. Eu estou dizendo que isso é uma questão de cultura da mulher, né? Mas eu acho que nós também temos que estar alertadas sobre esse aspecto, para que mude a sociedade. Então, quer dizer, é uma questão cultural que tem que mudar num primeiro momento, quer dizer, para que lá mais à frente a gente não vai precisar nem de delegacias e nem de leis específicas, talvez, né? Exatamente. Com certeza. Bom, nosso tempo nesse bloco terminou. No próximo bloco eu gostaria de falar, no nosso também último bloco, gostaria de falar sobre a questão, né, do consumo e também da questão do casamento. Será que o casamento ele ainda representa aquele sonho? Né? Porque antigamente a mulher só tinha um sonho, que era casar e ter filhos. Isso hoje continua sendo ainda uma verdade. É sobre isso que nós vamos falar no próximo e último bloco do programa Ponto Final. Até já!